Nessa segunda parte, sobre aquele que agora o detém, a gente vai tratar de três interpretações tradicionais que procuraram responder a essa pergunta que dá origem a todas as interpretações sobre o arrebatamento e, por consequência, sobre o Apocalipse. Essa, esse questionamento ele está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Né? Então, Paulo fala, com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado. No grego, a gente tem essa palavra, ela tem a conotação de ser tirado do meio, né? Aquele que agora o detém a chegada do homem da iniquidade, né? Então será de fato revelado o iníquo. Vamos até aqui, tá? Que depois ele fala que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Eu não quero aprofundar tanto no versículo 8, porque aqui Paulo já resume, né, toda a sequência de eventos que irão acontecer. Tá? Então, a gente leu aqui a 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, e onde Paulo fala que tem alguma coisa que está travando a chegada, a manifestação plena do anticristo. Mas nos versículos anteriores, né, ele fala que primeiro virá a apostasia e as pessoas na época que isso acontecer, elas verão esse homem da iniquidade, não ainda na sua plena manifestação, né, mas os cristãos da época verão esse anticristo, né? E Paulo fala que ninguém vos engane até que não venha, não tenha chegado o dia do Senhor, o dia de Cristo, né? De nenhum modo ninguém vos engane, né? Então Paulo ele traz um conceito bem interessante, que é a base de todas as interpretações sobre o arrebatamento, que é justamente quem que está detendo a chegada do anticristo, né? Ou pelo menos é a base das interpretações que desencadeia toda a, a, a tribulação e o fim, né? A grande tribulação e o fim. Algumas linhas interpretativas, aqui eu vou trazer três para a gente debater e esclarecer, elas tentam responder essa pergunta, né? A primeira linha, mais tradicional, muito aceita pelos preteristas, inclusive, né? As pessoas que falam que tudo já aconteceu, falta só a segunda vinda de Cristo acontecer, né? Ela parte do pressuposto que aquele que detém a chegada do anticristo é o próprio Cristo, né? Mas a gente tem algumas inconsistências nessa interpretação. O primeiro ponto que no grego a gente tem que vai ser tirado do meio, vai ser afastado, né? Ora, o Senhor é Deus, então como é que você afasta Cristo, né? Durante a grande tribulação, as pessoas não negarão o nome de Cristo. Ou seja, haverá ainda uma busca por ele. De certo modo, ele ainda continuará exercendo o seu reinado como ele já reina. Então, é uma linha, uma tese muito controversa quando a gente confronta dentro da própria escritura e dentro da sequência, né, da ordem das coisas que Paulo traz aqui. Paulo, em momento algum, ele fala que aquilo que detém o anticristo é o próprio Cristo. Ele fala que aquilo que detém, o evento que detém o anticristo, é o dia do Senhor. O dia. É um evento, é algo que vai acontecer, que está travando, né, a chegada desse homem da iniquidade.
Então, dentro dessa visão, dessa interpretação, a gente encontra sérias incoerências, né? Talvez à luz das escrituras seja a interpretação mais incoerente para responder essa pergunta. A segunda tese que a gente tem é uma tese dos reformados, principalmente, amilenistas, que declaram que aquilo que detém a chegada do anticristo é o evangelho, não as denominações, a Bíblia, os pregadores. Não, o evangelho, quando for tirado, quando deixar de existir, eles traçam esse paralelo com a apostasia, né, porque a apostasia ela não é ateísmo, apostasia é você tirar Cristo do centro do próprio cristianismo, tirar Cristo do centro da própria igreja. Né? É o que eu falo, é você se converter ao cristianismo e não a Cristo. Né? Isso é apostasia. Você viver a religião e não viver, de fato, Cristo. Então, eles traçam esse paralelo, né? E afirmam que, ora, se terá apostasia, por que não terá mais evangelho? Então, logo, se você extrai o evangelho, se o evangelho é tirado, isso dá a possibilidade do homem da iniquidade chegar. É uma tese bem interessante, é uma tese que ela é muito difundida hoje e muito abraçada, não só pelos reformados, mas também por muitos batistas e outras denominações. Mas a gente tem alguns questionamentos sobre essa tese. O primeiro questionamento é: o Evangelho ele é a própria palavra do Senhor, né? E Jesus fala que as minhas palavras não passarão, passarão o céu e terra e as minhas palavras, ou seja, o que eu falei, não vai passar. Esse é o primeiro ponto. Tá? Ah, mas para ter apostasia, não quer dizer que as palavras de Cristo elas vão continuar. As pessoas usam as palavras de Cristo para balizar ou para justificar o evangelho triunfalista, o evangelho de revelação, etc. Mas no contexto que Cristo fala isso, ele está se referindo aos eventos do fim. Ele está se referindo às palavras dele no sentido de transformação. Ele não está falando assim, olha, o que vocês escreverem é, vai continuar. Não, as minhas palavras em vocês, né, nos meus discípulos, e vai continuar até o fim. Porque ele fala que este evangelho vai ser pregado em todo mundo, então virá o fim. Esse é o segundo questionamento que a gente faz. Então, ora, se esse evangelho vai ser pregado até em todo mundo, até o fim que Cristo fala ali é o fim de todas as coisas mesmo. Ele não está falando até o fim e depois do fim, não, é até o fim. Né? Então virá o fim. Se é o evangelho que detém a chegada do anticristo, então a gente está invalidando essa fala do Senhor. É a mesma coisa dizer, não, Senhor, peraí, acho que você está enganado, Jesus. Né? Então é muito complexo e confronta o próprio Senhor. Né? Um outro ponto, o terceiro ponto que a gente questiona, é dentro do próprio Apocalipse, e ali a gente tem um anjo com o evangelho eterno clamando para o mundo, arrependam-se, arrependam-se. E esse evangelho ele é pregado durante a grande tribulação, na sequência, né, do que temos ali quando esse anjo ele aparece com o evangelho eterno, ou seja, um evangelho que não passa. Né? O eterno ele não tem começo, não tem fim. Então como harmonizar essa tese com esses versículos? Como tratar que o evangelho vai ser tirado, sendo que durante a tribulação haverão santos que serão perseguidos e mortos pelo anticristo, pelo seu governo, né? E por as pessoas que apoiarem ele.
para você não negar o nome do Senhor e se arrepender e, e praticar, né, a fé, vem pelo ouvir. Então não tem tanto. É difícil você criar uma narrativa em que você tenha logo na sequência versículos e situações que desconstroem isso que você falou que de primeira para desencadear o resto. Então, se eu falo que o evangelho vai ser tirado, eu tenho que levar em consideração que durante a tribulação as pessoas não vão se arrepender, as pessoas não vão escutar o evangelho, as pessoas não vão ser santas. É difícil. Então isso causa um pouco de estranheza, né? Quando a gente traz à luz da sequência de eventos que a gente tem no Apocalipse tratando sobre a grande tribulação. Essa tese ela é muito relevante, ela tem o seu raciocínio muito bem estruturado, mas quando confrontada nessas três passagens bíblicas, ela não se sustenta, né? Só do fato de ter um anjo com o evangelho eterno durante a grande tribulação, ela já destrói completamente essa tese. Então a gente entende que, primeiro, não é o Senhor que vai ser tirado, segundo, não é o Evangelho, porque está claro que haverá um Evangelho eterno e que as palavras do Senhor, né, não passarão e que o Evangelho vai ser pregado e então virá o fim. Então essa tese ela não tem muita sustentação, ela tem uma lógica bem interessante. Né? Então, para você ter apostasia, você não pode ter evangelho. Se você não tem evangelho, você cria um gatilho para a chegada de um anticristo. Ela tem uma lógica bem interessante, mas à luz da palavra, ela se perde, ela se desconstrói. Bom, vamos para o terceiro ponto para finalizar esse vídeo, que é a interpretação de que quem detém a chegada do anticristo é o Espírito Santo. Essa tese ela é defendida pelos dispensacionalistas pré-tribulacionistas, que dizem o seguinte: ora, se ou quando a igreja for arrebatada, a ação do Espírito Santo vai deixar de existir, porque o Espírito Santo foi dado à igreja. Eles usam um pequeno versículo de Jesus fala: eu lhes darei o Consolador. É como se que a igreja tivesse o poder sobre o Espírito Santo e não o contrário. Então essa tese ela é muito estranha do ponto de vista escatológico do Evangelho. Ela traz muita estranheza, porque o Espírito Santo é Deus e Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então, como que você tira do meio? Como que você afasta o Espírito Santo? Mas aí eles defendem, não, mas é a ação do Espírito Santo. Mas se você está tirando a ação do Espírito Santo, você está tirando ele. Né? Não, mas não é bem assim. Bom, não existe nenhuma passagem bíblica que remeta à redução ou diminuição do Espírito Santo. Tá? Dentro ainda dessas pessoas que defendem, né, dessa linha que defende que não, quem detém é o Espírito Santo, a gente tem o segundo questionamento, né? Se durante a grande tribulação haverá santos perseguidos e mortos pelo anticristo, isso nos leva ao questionamento, peraí, como que as pessoas vão se arrepender, como que as pessoas vão professar a fé, como que as pessoas são santas se elas não possuem o Espírito Santo? Então, esse questionamento ele invalida por total essa tese. Né? Então, é uma tese muito fraca do ponto de vista bíblico, ela é muito ausente na relação da, da divindade com a humanidade. Né? É como se eu tivesse. É como se eu dissesse o seguinte: não, o Espírito Santo vai ser reduzido ao quê?
Como é que você reduz Deus? É como se dissesse assim: não, peraí, Deus vai ser tirado, mas ele vai continuar existindo, mas não vai ter a ação mais dele. É uma tese muito confusa, né? Muito complicada. Ela foge da linha de raciocínio da palavra e ela foge dos eventos que sucedem ali, a grande tribulação e que antecedem o juízo. Então, essas três linhas, essas três teses, a gente trouxe aqui questionamentos, né? Cristo, Evangelho e Espírito Santo. A gente trouxe questionamentos em cima dessas teses. E no próximo vídeo a gente traz a tese que realmente encaixa nas Escrituras, a tese que realmente encaixa no padrão divino da seletividade.